22º dia. Um chamado à plenitude. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3 verso 17 a 19. Assim como Enoque experimentou a plenitude de Deus e foi tomado para viver junto a Ele, um dia também iremos para junto do Salvador. Esse é o assunto da jornada de hoje. Vamos saber o preço que temos a pagar para se atingir a plenitude, o que vem a ser manifestação da insensatez na vida de um professo cristão e a figura de Enoque como símbolo daqueles que serão trasladados. O preço para a plenitude. Vamos começar a jornada conversando com a palavra viva de Deus. Nosso objetivo como pessoa salva em Cristo, liberta a cada dia do poder do pecado, deve ser alcançar a plenitude em Cristo. Correto? Seria tarefa fácil compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus? Alguns poderão dizer, é um desafio grande e difícil, se é que o podemos compreender. Bem, pensemos, então, o seguinte: pelo fato de ser difícil, devemos achar que é impossível e desistirmos? Ou, então, buscá-lo esporadicamente? A busca pela plenitude demanda tempo, dedicação, dependência e profundo desejo de conhecer a Cristo. Antes de continuar, pensemos em uma coisa: é o próprio Deus, através do Espírito Santo, quem coloca no coração o desejo de buscá-lo. Então, oremos neste instante e peçamos que Ele nos encha dessa vontade de conhecê-lo. Tudo na vida tem um preço. Como você se tornou um profissional respeitado em seu trabalho? Os que estudaram e concluíram uma graduação, especialização, mestrado ou doutorado, sabem quantas horas tiveram que debruçar sobre os livros, cadernos, computadores e outros. Quanto sofrimento no preparo de trabalhos, monografias e teses. Quanta luta pelo domínio do saber, para se fazer uma boa prova. Quanto custou em tempo e dinheiro. E que dizer da batalha atual para se manter atualizado profissionalmente, para não perder espaço no mercado? Se a busca pela excelência material exige um preço tão alto envolvendo disciplina, abnegação, coragem e determinação, quanto mais no campo espiritual. O sucesso espiritual será sempre proporcional à busca de Deus a cada dia. Você nunca conseguirá experimentar a plenitude de Cristo andando na superfície e buscando artificialmente ou mecanicamente, apenas por obrigação ou tradição. Em grande parte, o que ocorre na vida profissional e secular se repete na vida espiritual. Vamos pensar, agora, no seguinte: como nos tornamos peritos naquilo que fazemos? Não foi pela prática do dia a dia, não foi mantendo a base e buscando novos conhecimentos, novas experiências? Lembre-se, a revelação que nos leva à plenitude é progressiva. Temos que buscar novas facetas do amor e do conhecimento para que possamos crescer a cada dia. Quando deixamos de buscar a Deus, podemos permanecer por alguns instantes onde estamos, mas não por muito tempo. Quando andamos de bicicleta, necessitamos pedalar continuamente. Se interrompemos o processo, podemos nos equilibrar por um curto tempo, mas logo perdemos o equilíbrio e descemos ou caímos. Assim é a vida cristã. Ou nos movemos em direção a Cristo, ou caímos e retrocedemos. A vida espiritual é dinâmica e progressiva. Outra coisa que necessitamos considerar é a qualidade e a intensidade da busca. Quando ela é feita por obrigação, desencargo de consciência, ou por tradição, pode nos levar ao sentimento de uma falsa plenitude e estagnação legalista e superficial. A busca que conduz ao Pai envolve um sentimento de dependência, totalidade e profunda intensidade, ou seja, uma busca por atitude. Porém, muitas vezes nossa natureza carnal quer qualquer outra coisa, menos a comunhão, mas aí entra em ação o que chamamos de atitude. Eu não quero, mas necessito, porque isto é essencial para viver. Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29 verso 13. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55 verso 6. Como uma pessoa extremamente faminta e sedenta busca o pão e a água, assim devemos buscar a Deus. Como tem buscado a Deus ultimamente? Sua busca é somente por tradição,
ou porque necessita desesperadamente dele? Leia estes 3 versos e depois converse com o Pai, em oração. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Salmos 42, verso 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Salmo 63, verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. Salmo 42, verso 1. Considere agora o seguinte: é possível conhecer a Deus e colocar o trabalho, a família, o dinheiro, fama ou qualquer outra coisa em primeiro lugar, e Ele em segundo? Pode um cristão normal não ter fome e sede de Deus nas primeiras horas de cada manhã? Pensemos e meditemos no que a palavra profética diz. Conquanto essa plenitude divina tenha sido colocada ao nosso alcance, como ficamos facilmente satisfeitos. Nós nos acostumamos a pensar que basta ter conhecimento da verdade sem o seu poder santificador, que apenas um pequeno gole na fonte da vida sacia nossa sede. Não tornamos a beber muitas vezes. Isto não está, porém, de acordo com a vontade de Deus. Nosso ser deve estar continuamente sedento da água da vida. Nosso coração deve estar sempre cheio de afeição por Cristo, almejando a comunhão com Ele. É ter fome e sede de justiça que nos trará a medida completa de sua graça. Exaltai-o Meditações Matinais, 1992, página 266. Insensatez e loucura. Ir à presença de Deus e ficar 5 ou 10 minutos e querer ter poder para viver 24 horas é insensatez. E a manifestação da loucura é sair sem Ele à procura de riqueza, fama e do pão que perece, em detrimento do que permanece para sempre. Pensemos um pouco: se a morte nos alcançar e estivermos fugindo de Deus, o que será de nossa vida? O Pai Celestial diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Lucas 12, verso 20, 21. É essencial viver de toda a palavra de Deus, do contrário, nossa velha natureza se reafirmará constantemente. É o Espírito Santo, a graça redentora da verdade na alma, que torna os seguidores de Cristo uns com os outros, e com Deus. Só Ele pode expelir a inimizade, a inveja e a incredulidade. Ele santifica todas as afeições, restaura a alma desejosa e voluntária, do poder de Satanás para Deus. Este é o poder da graça. É um poder divino. Sob a sua influência, há uma mudança dos velhos hábitos, costumes e práticas que, quando acalentados, separam a alma de Deus, e a obra da santificação prossegue na alma, avançando e se ampliando constantemente. E recebereis poder. Meditações Matinais, 1999, página 34. Símbolo dos que serão trasladados. Levando em conta o que a Bíblia fala sobre Enoque, podemos afirmar que a visão estratégica de futuro dele era a visão da graça. Olhava para as pessoas e não as via em sua desgraça e desesperança, mas no que elas poderiam se tornar, caso aceitassem as orientações divinas. Onde ia, ali estava um adorador do Deus vivo, que evangelizava com ou sem palavras. Este estilo de vida agradou a Deus. A Bíblia diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, pois, antes da sua trasladação, obtive testemunho de haver agradado a Deus. Hebreus 11, verso 5. Em meio a um mundo condenado à destruição por sua iniquidade, viveu Enoque uma vida de tão íntima comunhão com Deus, que não lhe foi permitido cair sob o poder da morte. O caráter piedoso deste profeta representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra. Apocalipse 14, verso 3, por ocasião do segundo advento de Cristo. Então, como no mundo antes do dilúvio, a iniquidade prevalecerá, seguindo os impulsos de seu coração corrompido e os ensinos de uma filosofia enganadora. Os homens rebelar-se-ão contra a autoridade do céu. Mas, como Enoque, o povo de Deus procurará a pureza de coração e conformidade com sua vontade, até que reflitam a semelhança de Cristo. Como Enoque, advertirão o mundo da segunda vinda do Senhor e dos juízos que cairão sobre os transgressores, e pela sua santa conversação e exemplo, condenarão os pecados dos ímpios.
Assim como Enoque foi trasladado para o céu antes da destruição do mundo pela água, assim os justos vivos serão trasladados da terra antes da destruição desta pelo fogo. Diz o apóstolo: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versos 51 e 52. Patriarcas e Profetas, página 88 e 89. O povo de Deus separará-se-á das práticas injustas dos que os rodeiam e procurará a pureza de pensamentos e santa conformidade com sua vontade, até que sua divina imagem seja refletida neles. Como Enoque, estarão se preparando para a trasladação ao céu. Enquanto se esforçam para instruir e advertir o mundo, eles não se conformarão ao espírito e costumes dos descrentes, mas os condenarão por meio de seu santo procedimento e piedoso exemplo. A trasladação de Enoque para o céu, pouco antes da destruição do mundo pelo dilúvio, representa a trasladação de todos os justos vivos da terra antes da sua destruição pelo fogo. Os santos serão glorificados na presença daqueles que os odiaram por sua leal obediência aos justos mandamentos de Deus. História da Redenção, página 61. Guarde em seu coração. Precisa haver um reavivamento e uma reforma, sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração. Uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça a menos que seja ligada com o reavivamento do espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-la, precisam fundir-se. Mensagens escolhidas, volume 1, página 128. Meu compromisso: orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo. Orar por meus amigos. Viver na presença de Cristo. Testemunhar acerca do Evangelho. Adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas.